Oi pessoal, aqui Luiz Eduardo César para dar sequência à videoaula de introdução ao visualbasic.net. A aula de hoje, estamos na aula 9 e vamos falar sobre sockets. Eu fiz uma pequena alteração na sequência das aulas para que a gente possa primeiro trabalhar com sockets com bastante calma e depois a gente vai finalizar com impressão e distribuição de aplicativos, que é um conteúdo um pouco mais simples. Ok? Então, falando sobre sockets, primeiramente eu vou apresentar uma breve introdução sobre o que são sockets de rede. Depois eu vou falar sobre a classe TCP/IP Client, demonstrar como realizar conexões TCP/IP usando a classe, e o TCP/IP Listener, que vou mostrar como abrir conexões TCP/IP locais utilizando a classe TCP Listener. Pois vamos lá, vamos começar falando sobre sockets. Um socket, que é em inglês um socket, uma tomada de rede, é um canal de comunicação que permite envio e recebimento de pacotes de dados entre processos. Estes processos podem estar no mesmo computador ou em computadores separados. Entende-se processo como um programa sendo executado, uma thread, enfim, tudo que processa, né? Tudo que possa ser executado. E eles podem estar em computadores, no mesmo computador. Você pode conectar de uma TCP/IP fazendo uma conexão que a gente chama de loopback, que ele faz a volta e conecta no mesmo computador, ou, muito mais utilizado, conectar em computadores separados. Então, o socket ele abre esse canal onde se passa dados, aqui nessa imagem representado por esses papelzinhos ali, e pode se enviar e receber no momento que tem um socket conectado ao processo B. Ok? Os tipos de sockets de rede. Temos o Datagram Sockets, que é sem controle de conexão e sem erros. Ou melhor, sem controle de conexão e sem controle de erros. Neste caso, se usa o protocolo UDP. É um tipo de socket que nós não temos o controle se houve um erro durante a conexão, se houve um erro na entrega do pacote, ele simplesmente envia. É um protocolo, é um tipo de socket mais leve. Já também temos o Stream Socket, que é um socket com mais controle de conexão e controle de erros de entrega de pacotes. Este é o protocolo TCP. Bom, aqui nessa aula vamos usar o protocolo TCP, pois ele ele é mais didático, é mais fácil de entender como os dados, como é o fluxo de dados. Também é mais utilizado, de uma maneira geral, se utiliza-se mais protocolo TCP. Ok? Gente, socket de rede é um assunto muito vasto. Rede em geral, rede de computadores é um assunto muito grande. Isso na faculdade rende várias disciplinas, cadeiras, enfim. Tem gente que estuda 2 cadeiras para aprender por cima como é que funciona a rede de computadores. Então, como essa aula é de introdução, e aqui eu vou dar uma visão geral de como funciona, sugiro vocês pesquisarem mais sobre o assunto. Ali tem o link da Wikipédia que explica um pouquinho mais sobre sockets de rede. Ok? Então, vamos usar o Stream Sockets, que é um tipo de socket que permite uma sequência de comunicação baseada no protocolo TCP. Aqui tem um exemplo. Como é que funciona? A sequência, vamos dizer assim, a linha de tempo, como é que funcionaria a comunicação. Temos o processo A, que ele é cliente, e o processo B é o servidor. Sempre vamos ter um cliente e um servidor. Tá? Não precisa necessariamente ser um computador servidor. Servidor é o cara que, abre a porta de comunicação. Esse é o servidor. Ele fica com a porta aberta, aguardando clientes. 2, conecta no servidor. Este cliente ele vai conectar lá no servidor pelo IP e porta. Ele deve saber qual é o IP e qual é a porta que ele tem que conectar. Depois, o servidor vai aceitar ou rejeitar essa conexão. O servidor tem esse poder. Depois que a conexão é aceita, o cliente abre o canal de comunicação e começa a enviar pacotes. O servidor recebe o pacote,
processa, faz o que tem que fazer, envia pacote de volta. Aqui neste meio do caminho é onde fica se trocando, é onde ocorrem os fluxos de dados. Depois que faz todo o procedimento de enviar dados do jeito que os processos desejam, né? Do jeito que foi programado, o cliente fecha a conexão e o servidor fecha a conexão e libera a porta para um novo cliente. Muito importante. Aqui na aula de hoje eu vou falar de uma maneira bem simples, onde a porta de conexão no lado do servidor ela vai ficar aberta. Tem como apenas conectar e liberar uma outra porta? Tem, mas a princípio, na aula de hoje, vamos trabalhar com uma conexão mais simples. No momento que o cliente conectar no servidor, essa porta vai estar em uso e quando ela está em uso, nenhum outro pode utilizá-la. Ok? Essa é a situação mais simples de todas. Também falando um pouco sobre protocolo, que é muito importante. Antes de sair programando qualquer coisa, é muito importante entender como funciona um protocolo. Protocolo é uma convenção que controla e possibilita uma conexão, comunicação, transferência de dados entre dois sistemas computacionais. Isso é uma definição da Wikipedia, bem genérica. Para que haja comunicação, é necessário que as partes envolvidas o conheçam, no caso, o protocolo. Então, olha aqui no exemplo. O processo A é como se estivesse combinando com o servidor. Olha, quando eu conectar, vou mandar um pacote escrito oi e o meu número de CPF. Com isso, você verifica o meu CPF, se é válido, e me dá um ok se ele é válido, ou responde inválido, caso não seja válido. E o servidor, o outro lado, vai dizer, ok, vai ser neste IP, nessa porta, conecte aqui. Isto é um protocolo muito informal, é claro. Geralmente o protocolo vem documentado, um documento escrito direitinho como é que é feita a comunicação. Aqui é um exemplo muito informal de protocolo. Tá? É muito importante que, antes de sair comunicando, você deve conhecer o que mandar. Não adianta simplesmente mandar um oi, tudo bem, que não vai adiantar. Ok? As duas partes precisam entender esse protocolo. Bom, mãos à massa. Vamos ver como funciona Sockets no Framework.net. O Framework.net possui um namespace chamado system.net.sockets, que disponibiliza classes para utilização de sockets de rede. Nós vamos usar basicamente três classes. O TCP Client, que permite conectar a um socket existente. O TCP Listener, que permite criar, no caso, escutar. Listen vem de escutar. Listener seria um escutador. Permite criar, então, um socket num servidor, que vai ficar aguardando lá novos clientes. E também vou mostrar a classe Network Stream, que permite ler e escrever dados em um socket. Ok? Então, vamos falar da classe TCP Client. A classe TCP Client é a classe que permite conectar num socket existente através de um IP e uma porta. Precisa saber o IP e a porta que a gente vai conectar. Não basta só o IP, precisa saber a porta também. Um computador, um ponto de rede, na verdade, um computador pode ter várias placas de rede. Um ponto de rede pode ter até mais de 65 mil portas disponíveis. Algumas são conhecidas, como a porta 80, é a porta usada para servidor HTTP. Temos a porta do SQL Server, que se eu não me engano é 1433. Tem a porta FTP, se tiver um servidor FTP num computador, é a porta 21, geralmente utilizada. E assim vai. Então você vai escolher uma outra porta de preferência, né? Para escolher uma outra porta caso queira fazer uma aplicação por conta própria. Então, connect é para conectar a um socket. Muito cuidado que no momento que você executa esse método connect, ele vai conectar neste IP e nessa porta. E se essa porta estiver fechada, se o IP não existe, qualquer situação que ocorrer vai gerar uma exception. E essa exception precisa ser tratada. Depois temos o método getStream, que pega o network stream da conexão para realizar escrita e leitura. Aqui um detalhe, stream vem do inglês riacho, corrente,
Vamos supor, fluxo. É como se fosse um riozinho que por ali onde passa as letrinhas, os bytes, e ali que a gente vai escrever, e ele vão ser enviados dados e vão ser recebidos dados. Tá? Então, o getString seria para pegar esse string e ele vai retornar um network stream, que vai permitir escrever e ler dados nessa conexão de rede. Depois temos o close, que fecha a conexão no TCP client. A função connect, ela é síncrona, ou seja, você vai conectar, ele vai travar a aplicação até ele retornar, conseguir ou não conseguir. Ok? Isso dá aquela travadinha básica no nosso programa, fica dando aquela aparência que travou tudo, mas na verdade ele estava tentando fazer a conexão. Para fazer um negócio bonito, bem legal, seria interessante usar, fazer uma comunicação assíncrona. E daí você vai utilizar tasks, o connect async, que foi o connect async é uma função aqui dessa classe TCP client. E o uso de tasks vocês já aprenderam nas aulas anteriores, tá? Então, se vocês quiserem evoluir depois de passar por essa videoaula aqui, quiser evoluir alguma coisa, usem a função async e vocês vão precisar trabalhar com tasks, para que daí libere o nosso programa, que ele não fique travado e em background ele fica tentando fazer a conexão, tentando enviar dados, enfim. Geralmente é assim que é utilizado numa programação mais avançada. Ok? Já a classe NetworkStream, ela sim permite escrever e ler dados de um socket de rede. Temos alguns métodos. O método WriteByte, que escreve um único byte nesse stream. O write, que escreve um array de bytes. O readByte, que lê um byte único. E o read, que lê um array inteiro de bytes. E temos o close, que fecha o canal de comunicação. Também temos as propriedades data available, que indica quando há dados para ler, muito importante, ele retorna true ou false quando tem algum dado para ler ou não. E temos as propriedades de timeout, que é o write timeout, que posso indicar um timeout para escrita em milissegundos, geralmente vem 0, indica que não há timeout, ou um timeout bem grande, se eu não me engano. E o read timeout, que é a mesma coisa, todos em milissegundos, ou seja, se você quiser dar um timeout de 3 segundos para que os dados sejam enviados, você vai escrever 3000. Você vai jogar 3000 para essa propriedade. Se passar dos 3 segundos, ele perceber que ele não conseguiu enviar o pacote por algum motivo, caiu o cabo de rede, caiu a internet, seja o que for, ele vai te retornar uma exception. Ok? Também queria comentar sobre esses métodos WriteByte e o write, e readByte e read. Bom, como eu disse, é um stream, é um riachozinho, é um córrego, é uma corrente onde estão passando os bytes. Vocês podem escrever byte por byte, ou pode pegar um array de byte inteiro. É claro que isso não vai vir megas por esse canal todo de comunicação, principalmente se a conexão for lenta. Vocês vão precisar trabalhar, ou em alguns casos, escrever apenas poucos bytes, ou um array de byte pequeno de preferência. Aqui na nossa aula de hoje vai ser uma visualização mais básica. Enquanto tivermos aí 200 bytes, 300 bytes fazendo comunicação, não vamos ter problemas. Mas a partir do momento que a gente precisa enviar uma grande quantidade de bytes, vocês vão precisar trabalhar com arrays, de preferência divididos, ou escrevendo byte de tempo em tempo. E aí vocês vão precisar também trabalhar com timeout, ou timeout ou sleeps, que é o que a gente aprendeu também na aula passada, quando trabalhamos com threads. Temos a função sleep, que ele dá uma guardadinha, ele mantém lá o nosso programa dormindo durante alguns segundos para que dê tempo de chegar esses bytes no outro lado e o servidor ou o cliente possa fazer a leitura deles. Mas isso na aula de hoje não vamos trabalhar, é apenas uma dica para que vocês possam aprender futuramente. Ok? Bom, vamos ver aqui o exemplo
Coloquei aqui um exemplo onde vamos conectar no Google na porta 80, que é a porta onde ele serve, onde fica a página do Google, né? E vocês vão ver o que vem pela rede. Vamos mostrar isso ao vivo. Aqui está o programa, já coloquei o código do nosso exemplo. Muito importante aqui, o Connect, então, ele tem a função Connect, que permite eu colocar um hostname, que é uma string. No caso aqui, eu escrevi www.google.com.br, que é o caminho, o endereço do Google que eu conheço. E a porta 80, que é a porta de comunicação do protocolo HTTP. Tá? Posso colocar aqui o nome do computador, ou o nome que ele está disponível na rede, ou o IP. Como eu não sei o IP do Google, eu simplesmente escrevi www.google.com.br. Mas para vocês verem como é que funciona a mágica, se vocês derem um ping no www.google.com.br, ele vai retornar para vocês, ele vai descobrir o nome o IP do Google na rede, e ele vai começar a pingar o IP do Google. Então vocês podem comunicar por IP, vocês vão pegar aqui 74, 125, 21, e vocês vão colocar escrito aqui. Então pode se conectar por IP ou por nome de host, ok? No meu exemplo aqui vai ficar assim mesmo, google.com.br. Tá? E aqui eu estou enviando um GET HTTP. Eu estou simulando como se fosse um browser, tá? É como se eu digitasse o endereço lá e desse um Enter. Nas aulas passadas nós vimos a classe que faz a classe Web Client, se eu não me engano, que faz o download da página. É mais ou menos a mesma coisa, só que aqui é um exemplo mais cru de como é que funciona a comunicação TCP/IP. Eu estou simulando como é que é feito o envio de bytes na porta 80 quando a gente abre uma página do Google, ok? Então, eu escrevo get, aqui tem um espaço, barra, espaço HTTP, barra 1.1, e aqui tem um append line vazio no final. Este é o protocolo HTTP que foi definido em 1900 e bolinha, que diz que quando um browser vai abrir uma página, ele tem que mandar isto para ele. E outras coisas mais. Isto é o protocolo que eu tinha comentado há pouquinho tempo atrás ali. O que eu faço com este texto que eu coloquei aqui no String Builder? Eu jogo para este array de bytes, eu uso essa classe aqui que tem a função getBytes, que facilita muito a vida na comunicação TCP/IP, porque ele vai pegar o texto que eu montei ali no String Builder e vai me retornar isso em bytes, um array de bytes. Por que eu estou usando o encoding.ansi.getbytes? O ANSI é o mapa de caracteres padrão americano. Então, o que acontece? Cada letra, cada caractere, ele é representado por um byte, na verdade. Então, o G ele tem um byte, o E tem um byte, o T, o espaço, cada um é um byte. E este mapa, o que determina qual letra representa qual byte, é definido por esse mapa de caracteres, no caso. Essa codificação. E este padrão, ANSI, é o que eu estou utilizando aqui. Tem outros padrões, tem o UTF-8, o Latino 1, que é o que a gente geralmente usa no Brasil por causa dos acentos. Tá? Aqui, numa situação mais simples, eu estou usando o ANSI, que é o padrão americano sem acentos. Tá? Que eu faço aqui, então? Transformo este get, espaço, barra, espaço, HTTP, isto tudo em um array de bytes. Pego esse array e escrevo no meu network stream. Ok? Eu escrevo isso aqui, eu jogo o array, aonde eu quero que ele comece no meu array e o tamanho do meu array. E depois eu faço uma leitura do que vai retornar, o que o servidor do Google vai retornar para mim. Tá? Aqui eu chutei, eu coloquei 10.000 bytes para receber, mas vocês não precisam se preocupar, ele não vai receber 10.000 bytes, ele vai receber
o que der dentro dos 10.000 bytes e simplesmente vai parar de receber. Então ele vai fazer a leitura aqui, vai jogar para esse array e de novo vou chamar aqui o encoding.ascii. Só que dessa vez eu vou dar um getString, tá? E aqui eu dei um getBytes, porque ele retorna um array de bytes. E aqui eu estou pegando um array de bytes e transformando em string, que eu vou mostrar no meu textbox aqui. Ok? Feito isso, eu fecho a conexão e este é o meu exemplo. Vamos ver rodando isto. Aqui está. Cliente HTTP, eu clico aqui. Está aqui meu código. Vou executando linha por linha. Ele vai conectar no Google. Opa, conectou. Ele vai pegar o stream, vai jogar dentro do meu NS aqui, que é um Network Stream. E eu começo a montar a minha string, que tem isso aqui dentro. E ele vai transformar isso num array de bytes. Ficou com 18 bytes. Tá? Então aqui estão os bytes. Ok? E escreve. Mandou pela rede. E daqui a pouco eu fiz a leitura aqui. E ele retornou dentro do meu buffer um monte de bytes. Ok? Depois eu pego, faço a conversão disso para string e jogo para o meu textbox. Aqui está. Isso aqui, um browser faria a decodificação, iria tirar esse cabeçalho, e aqui temos um HTML. Ok? Isto é um exemplo bem simples de que eu conectei numa porta que estava aberta, enviei uma quantidade de dados, recebi o que ele me retornou e fechei a conexão. É um exemplo bem simples de TCP client. Ok? Vamos nessa. Muito importante. Encoding. Eu falei tanto do encode ASCII. Antes eu falei ANSI. ANSI é um outro perdão. Estamos trabalhando aqui com ASCII. Encoding requer o import system.txt, que está aqui. Eu já fiz o import do system.txt e do system.net.sockets, que é o que a gente está usando hoje, sockets. Ok? Seguindo então, classe TCP Listener. Permite abrir uma porta local para receber conexões. Temos os métodos do new, que é o construtor, onde a gente indica o IP e o número da porta local, onde vão ser recebidas as conexões. Por que indicar o IP? Um computador pode ter várias placas de rede. E essa placa de rede é que tem onde ficam as portas abertas, tá? Então, eu posso, em algumas situações, indicar que na minha placa de rede 1 eu vou abrir a porta 30.040 e na outra eu vou abrir a porta 5348, enfim. Para isso, eu indico o IP local e a porta que eu quero abrir. É no momento que eu estou construindo a minha classe, o meu objeto, a partir da classe TCP Listener. Start, que é um método que abre a porta, requer permissões, muito importante. Quando vocês trabalharem com TCP/IP, com sockets, vocês vão esbarrar em firewalls e antivírus, tá? Então, conectar é a coisa mais fácil do mundo. Abrir portas é mais difícil, requer permissões vocês vão ter que liberar a porta no firewall, se tiver, enfim, executar como administrador, esse tipo de coisa. Tá? Então, aqui o start requer permissões. O accept TCP client é o método que vai aceitar a conexão vinda do cliente. Tá? Então, neste momento, a partir do momento que chamarmos o accept client, ele vai ficar aguardando, vai dar aquela travada que comentamos no caso do TCP client, que é o método connect. Aqui é o accept TCP client que vai aguardar conexões vindas de um cliente, ok? E TCP listener tem o método close, que fecha a porta local, tá? Também falando de assíncrono e síncrono, a função accept TCP client é síncrona. Se vocês quiserem fazer algo de maneira assíncrona, que eu recomendo bastante,
vocês vão ter que usar tasks, tá ok? E o accept TCP client async, ok? Mas a princípio, para começar a aprender, não precisa agora, neste momento. Ok. Vamos ver um exemplo de uso aqui, então, de como podemos abrir uma porta local e depois enviar dados aí utilizando a classe TCP Client que eu tinha mostrado antes, ok? Já coloquei o código para rodar aqui no meu exemplo. Muito bem. Criei um objeto chamado escutador, onde ele abre o TCP Listener. Aqui eu indico a placa que eu quero. Como eu disse, qualquer uma ele vai pegar a primeira. Tá? Aqui temos essa classe IP address. Ele tem um ponto .n, que ele é um tipo de dado que retorna um IP 0.0.0.0. Ok? Então, com isso aqui eu estou dizendo, olha, com a primeira placa de rede que tiver no meu computador, você abre a porta 3040. Ok? Eu dou um start, ele abre a porta local e aqui eu chamo o accept TCP client para aguardando um outro cliente. Neste momento aqui, ele vai parar o programa e ele só vai passar deste ponto no momento que alguém conectar na porta. Tá? Até é muito importante, porque vai dar travada no programa, o usuário não vai entender nada, enfim. É aqui que a gente tem que trabalhar as questões para deixar o programa com uma programação mais assíncrona. Depois disso, depois que um cliente conectou, ele cai aqui dentro e temos o socket aberto a partir do Network Stream. Com isso, eu consigo receber o texto que o cliente me mandou e jogar para um text box. Aqui eu simplesmente devolvo para o cliente dizendo seu texto foi recebido e retorno para lá, ok? Bom, uma andorinha sozinha não faz verão, né? O que eu preciso fazer aqui? Isto é só para escutar, ok? Eu preciso do outro lado, que envia. Então eu criei aqui no meu programa também, de exemplo, um trecho client, que abre um cliente, conecta no localhost, que quer dizer o meu próprio computador, é um nome para meu próprio computador. Poderia colocar o IP aqui também, mas localhost é como se fosse um atalho para o próprio computador. E aqui conecto na porta 3040. Ele abre o Network Stream, ele manda lá, mandando o texto, eu estou mandando isso aqui para dentro do meu buffer de escrita e eu escrevo isso no meu Network Stream. Depois eu recebo, do mesmo jeito que eu fiz ali com o Google, eu recebo, dou uma lida e escrevo no text box também. E fecho. Só isso. Conecto, escrevo mandando o texto e o que ele me retornar eu escrevo no text box e fecho. Como vou fazer para testar isto e isto no mesmo programa? Né? Não vou poder executar simplesmente os dois da mesma forma. Vai acabar ocupando o mesmo text box, vai acabar atrapalhando a execução. Por isso eu vou fazer uma gambiarra aqui. Vou executar este aqui, porque agora estamos aprendendo o listener. Então eu vou executar este aqui dentro do Visual Basic aqui para mostrar para vocês passo a passo. E este aqui eu vou executar por fora, chamando o executável, um outro processo, um outro programa. Vou clicar lá no programinha e vou chamar ele por fora. Não vou ter controle sobre isso. Vou ter controle sobre isso para mostrar para vocês o que está acontecendo, ok? Como vou fazer isso? Vou abrir aqui, tenho o debug aberto, tem aqui minha aplicação exe. Estou abrindo um outro processo da minha aplicação de teste. Então, vou deixar este programa rodando aqui no canto, ok? E vou rodar um outro processo, agora dentro do Visual Basic. Meu programa aberto aqui, são duas instâncias do mesmo programa. Aqui estão os dois, deixa esse de canto. O que eu quero mostrar para vocês é o listener, certo? Clico aqui no listener, ele começa
vai abrir minha porta local com o Start e vai começar a escutar o TCP Client. Ele só vai sair daqui quando eu conectar com ele. Portanto, eu vou conectar aqui com o botão Client que eu fiz para conectar nessa porta. Opa! Já chegou um cliente aqui para essa porta. Vou abrir a conexão, vou pegar o stream e vou ler o que ele me mandou e vou jogar no meu test box. Mandando texto. Lembra que eu tinha feito o trecho de código e ele iria me mandar esse texto? Pois bem, chegou aqui. E agora eu vou responder para ele. Seu texto foi recebido. Fecho, fecho. O que eu recebi? Mandando texto. O que eu devolvi para o outro lado? Seu texto foi recebido. Ok? Então, de um lado temos o listener, que ficou aguardando, recebeu os dados, e este aqui foi o que mandou dados para cá, mandou a palavra, a frase mandando texto, e aqui seu texto foi recebido. Eis o listener. Ok? Claro, quando vocês vão trabalhar aqui com várias conexões, vocês vão ter que manter essa porta aberta o tempo todo. Vocês vão dar um accept, ele vai fazer a leitura que tem que fazer, vai fechar a porta com o cliente e accept de novo. Que daí ele vai pegar e vai aguardar mais um novo cliente chegando nessa porta. Ok? Este aqui é só um exemplo pequeno para a gente ver como funciona. Então, avisos finais importantes sobre o uso de sockets, tá? Primeiro deles, cuidado com firewalls e antivírus. Sockets dependem de que uma porta esteja aberta, que ele permita conexões, enfim, uma série de coisas. Se o firewall bloquear a abertura dessa porta, provavelmente vocês, em alguns casos, não vão perceber que o software não está funcionando e quando vai chegar a fundo, vai ver que tem um firewall ativado ou um antivírus. Então, vocês vão ter que criar, sim, no caso, se vocês criarem algum tipo de servidor de dados, vocês vão ter que criar exceções para as portas que vocês criarem. Se vocês estiverem consumindo, apenas conectando em algo que já está pronto, não precisa tanto cuidado, ok? Segunda dica, usem try-catch sempre. Nos exemplos que eu fiz, não coloquei, mais por uma questão didática, mais para mostrar trechos curtos de como é que faz a conexão. Mas quase tudo TCP/IP gera exception. Então vocês vão ter que dar um try e vai ter que tentar, olha, conseguiu conectar? Não conseguiu? Vocês vão ter que tratar isso e mostrar para o usuário, ou tentar novamente enviar dados, tentar novamente uma conexão. É muito comum queda de comunicação em caso de TCP/IP. Principalmente se for uma aplicação que está enviando muitos dados, ou se for algum outro equipamento que é instável, vocês vão precisar consistir isso muito bem. Ok? 3. Antes de iniciar no desenvolvimento, procure conhecer o protocolo que será utilizado ou crie um. Se vocês vão iniciar, combinar com um outro programa, alguma outra coisa que vocês vão fazer uma integração entre dois softwares por TCP/IP, combinem um protocolo. Se não tiver um protocolo, vocês não vão saber o que mandar e o outro não vai saber o que receber e vice-versa. Então, é muito importante vocês combinarem um protocolo. E se vocês forem trabalhar com alguma coisa que já existe, se vocês mandarem algo errado, não é culpa da rede, não é culpa dos bytes, é culpa do que você está mandando errado. Muito importante conhecer o protocolo que vocês estão utilizando. Ok? Mais uma. Comunicações em rede podem ser lentas. Procurem usar tasks para realizar comunicações assíncronas, que eu venho falando a aula toda, né? Comunicações de rede, se você estiver trabalhando com rede 3G, com um equipamento que usa uma banda de rede um pouco mais lento, ou ele é um equipamento que é um pouco mais lerdo do que o PC que você está trabalhando, isso dá confusão no meio do caminho, bastante confusão. Então, é muito importante vocês aprenderem a usar as tasks, ou aprender a utilizar, mandar poucos bytes, se for mandar poucos, usar um sleep, deixar o fluxo, os dados chegar no outro lado e depois processar. Enfim,
esse tipo de coisa. Muito disso a experiência vai dizer para vocês, ok? Por isso que é importante fazer vários testes com as classes sockets do .NET. Em alguns casos, você terá que usar timeouts ou sleeps para aguardar que os dados sejam devidamente processados. É aquilo que eu falei. Não só pela comunicação de rede, não só pelo fato de os dados chegarem até a outra ponta, mas vamos supor que você manda uma informação para um servidor e ele tem que processar no satélite da NASA e consultar uma informação do satélite de Plutão. Isso pode demorar lá no servidor e você fica aguardando a retorno de um dado que vai demorar bastante para chegar. Então é importante você, no momento que envia informação, trabalhar com sockets de maneira geral, vocês vão ter que verificar qual é o tempo de resposta que essa informação vai retornar. E se o tempo de resposta é aceitável para sua aplicação, se você não vai ter que aumentar o timeout, vai ter que utilizar sleeps para fazer uma leitura de alguns bytes, depois fazer mais a leitura de outros bytes, enfim. Isso vocês vão notar durante o desenvolvimento, quando trabalharem com outros equipamentos, outras aplicações, ok? Mas de uma maneira geral, nós vimos aqui como conecta, como se envia pacotes e como se abre portas no computador. Bom, gente, a aula de hoje era isso. Espero que todos tenham gostado e até a próxima, que será a última aula. Obrigado.